Amém. Se coloque de pé neste momento para adorar o teu Deus, meu querido. Porque mesmo que nós estamos em poucas pessoas, mas Ele está aqui, amém. Vamos adorar a Ele com toda a nossa força. Ao que está sentado no trono e ao seja ao que está sentado no seja seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja o Senhor, seja o domínio do século dos séculos, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, oh poderoso, poderoso. Tu és poderoso, não há outro poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Se você pode, então cante: poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Mais uma vez só as vozes: poderoso. Poderoso, minha alma anseia. Mais uma vez para terminar, para finalizar: poderoso, poderoso Deus, Tu és Senhor, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Oh, Tu és poderoso, Pai. Continue neste espírito, querido, porque dele e por ele são todas as coisas. Nós não somos nada sem o nosso Pai, sem o nosso Deus celestial. A Ele toda a honra, toda a glória. Querido, o Espírito Santo de Deus está me incomodando aqui agora.
Comece a orar neste momento aí, comece a buscar mais e mais dele. Comece a orar, querido, comece a agradecer por você estar aqui mais essa manhã, adorando ao Rei dos Reis, adorando aquele que nos criou. Oh, oh, oh. Porque dele, por ele, para ele. Se você sabe, então cante essa música, meu querido. Porque dele, oh, para ele, porque dele, adore, porque dele, por ele, para ele são todas. Porque dele, para ele são todas. Oh, diga a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Oh, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber. Quão insondáveis e quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a para sempre, para sempre. Se você pode declarar a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele mais uma vez, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Aplauda ele, querido. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém.
Eu estava preparado só para duas, mas vamos. Ah, hoje não sai, não. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor, vem me envolver, me constranger com teu amor. Diga, sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem, Senhor, vem me envolver, me constranger com teu amor. Pega a tua voz e diga, filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, pois eu quero te ver, quero te ver, pois eu quero te ver. Quero te ver, toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. No início sei que estás aqui, posso sentir o teu calor, vem me envolver, me constranger com teu. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor, vem me envolver, me constranger com teu amor. Bem suave agora diz, filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, quero te ver, pois eu quero te ver, quero te ver, toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Pois eu
Quero te ver. Quero te ver. Não. O irmão do iPad ali está distraído. Irmãos, eu acho que Deus ele tem muito para falar com a gente, né? Então a gente precisa ganhar bastante tempo, porque eu tenho rido do Otto, eu falei assim, nós temos que sugar o máximo possível do pastor Jadson. Ele veio lá do Brasil, a gente tem que aproveitar o máximo possível. Eu já falei para ele que ele tem 3 horas para falar hoje. Então, agora, né? Só na parte da manhã. E à noite nós temos mais 2 horas para ele falar. Então, hoje o pastor Jadson. E amanhã mais 2 horas, né, pastor? A cada pastora. Pastor Jadson, o senhor está com a oportunidade, pode vir. Vamos aproveitar, vamos aprender, porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade, né? Então, já que a gente está com o pastor importado do Brasil com a gente hoje, então vamos. E eu pedi para a pastora cantar hoje à noite, né? Vocês tocar. Então hoje à noite eles vão tocar também, cantar e tocar. Já tô deixando eles já sabendo, adiantado. Vai ser bom. Pastor, obrigado. Deus seja louvado. Amados, a paz de Cristo Jesus encontre guarida, encontre espaço, encontre morada no coração de todos nós sempre. Louvado seja o Senhor. Eu quero retomar aqui, ontem nós fizemos a nossa abertura e falamos aqui sobre relacionamento conjugal, né? Eu gosto sempre de fazer essa retomada, porque como nós estamos falando sobre família, não se fala sobre família como se fosse pequenas gavetas de onde se tira um conteúdo completamente isolado do outro. Não. Ao falarmos sobre família, nossa perspectiva é perceber que nós podemos até dividir os assuntos, mas todas essas interações, elas acontecem juntas na nossa experiência diária. O que eu quero dizer com isso? É que a esposa não pode simplesmente dizer aqui, agora deixa eu fechar a gaveta da esposa e abrir a gaveta da mãe. E o marido também não tem como fazer isso. Isso tudo ocorre junto na experiência diária. O relacionamento parental também, o relacionamento com os familiares que se uniram juntos ao casamento, o relacionamento com a sogra, com o sogro, que vem ser também a avó daqueles que são os meus filhos. Tudo isso acontece juntamente. Então, ainda que nós possamos dividir conteúdos, nós precisamos sempre trabalhar com essa perspectiva de que a experiência de viver em família é uma experiência como a de um grande, caudaloso rio cujas águas descem misturadas e desviam-se em rochas grandes, em pedras, mas nunca param a sua jornada em direção ao mar, onde esse rio, então, terá sua foz. Então, ontem nós falamos sobre relacionamento conjugal. E, ao falar sobre isso, nós apresentamos aqui razões para que nós possamos dar importância para esse tema, não é? O casal como a base dos propósitos de Deus na família, a base, a referência para a construção do lar. Falamos sobre tabus e princípios, né? E a gente deve ter a iniciativa de separar isso, para que a gente não viva uma vida infeliz confundindo essas coisas e deixando de viver princípios importantes por causa de tabus que o tempo foi colocando na nossa mente. Falamos naquela oportunidade também sobre a ideia de que o Senhor precisa, ou pelo menos Ele conta, com famílias que Ele possa usar. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que todos os grandes atos de Deus sempre foram realizados em família. Então,
em torno disso, o Senhor nos falou coisas muito importantes ontem, não é? Fizemos uma análise aqui, uma comparação entre célula e família, uma vez que, do ponto de vista social, a própria sociedade estabeleceu a ideia da família como a base celular de uma sociedade. E nós percebemos ontem como que esse raciocínio está correto. Porque é isso que as famílias são um pequeno grupo social. E nele estão representados todas as grandes bases de uma sociedade maior. Então, é nesse contexto social que surgem os filhos, que chegam como verdadeiras páginas em branco. E os primeiros escritos que vão haver nessas páginas serão aqueles escritos que a percepção dessa criança vai anotar. E ela anota essa percepção tirada da sua vivência diária. E a vivência diária de uma criança que acabou de chegar ao mundo, via de regra, é com seu pai e com a sua mãe. E é neste ponto de contato que nós iniciamos a nossa palestra de hoje. Porque se ontem nós falamos sobre relacionamento conjugal, hoje nós estamos falando sobre pais e filhos. A relação agora desse casal com a sua prole. Hoje nós temos absorvida pela cultura moderna a ideia, um conceito mais ampliado sobre filho, né? Nos tempos bíblicos, nos tempos muito antigos, a ideia de filho estava completamente relacionada à consanguinidade. E aí, por causa dessa ideia, havia também uma forma de tratamento para se relacionar, para se referir àquele filho que não havia nascido no contexto da família, né? Se trazia o conceito do filho bastardo, que era aquele filho obtido fora do relacionamento conjugal, fora do casamento, né? O adotivo, né? Hoje, os modernos conceitos sociológicos, os pais que adotam, eles acabam chamando esses filhos, ou sobretudo a mãe, o chama de filho do coração, quando não que os outros biológicos não sejam, né? Mas os outros foram gerados no útero dessa mãe, né? Então ela tem filhos de útero, que também são do coração, mas tem aqueles filhos que são do coração porque partiu de uma decisão daquela mãe, daquele pai, de dizer: você é meu filho. E nisso acontece algo glorioso, porque foi exatamente o que Deus em Cristo Jesus fez conosco. Ele simplesmente tomou a decisão de nos adotar. A Bíblia nos define como criaturas de Deus, mas em Cristo Jesus, a Bíblia diz: vocês já não são mais forasteiros, nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, em Cristo Jesus, nós somos transportados das trevas para o reino do Filho do amor do Pai. E em Cristo Jesus, nós somos herdeiros com Ele das promessas que o Senhor tem feito para o seu povo. Então, a relação conjugal é a base de tudo isso. Eu disse que tudo começa em casa. E tem muita força nessa frase. Por quê? Porque nós não podemos terceirizar. Não podemos terceirizar aquilo que o Senhor confiou para nós. Eu não sei qual é o conceito aqui, mas lá no Brasil nós temos o conceito da creche, né? Da creche. Esse é um aspecto cultural também. E não necessariamente negativo. Não há problema em você ter um espaço educacional onde seu filho e sua filha vão ser cuidados enquanto você desenvolve seus trabalhos. O que a gente não pode fazer é entender que aquilo ali é um substituto do meu papel de pai. É um substituto do meu papel de mãe. Não. As instituições de educação, elas são instituições complementares, porque a responsabilidade que Deus nos deu em relação aos nossos filhos, ela é intransferível. Não se transfere para o Estado, não se transfere para o sistema de educação, não se transfere para o sistema prisional.
não se transfere para a igreja. A igreja, como instituição, também ela é complementar. Mas a responsabilidade da formação daquela criança em todos os cenários de sua vida, seja ele físico, seja ele psicológico, emocional ou espiritual, essa responsabilidade, Deus, ele trata diretamente com o pai e com a mãe. Isto é intransferível. Como cristãos, precisamos estar com isso bem forte na nossa mente. Você pode ter instituições para complementar esse trabalho, mas a responsabilidade, ela é nossa. Os filhos, eles são herança do Senhor. Ele nos entrega esses filhos e nós temos que lidar com isso. Nós não herdamos os nossos filhos de Deus. A Bíblia não está dizendo assim. Ela está dizendo que eles pertencem a Deus e Ele nos confia. A parábola dos talentos é o melhor exemplo disso. Tudo que temos provém de Deus. Sem o Senhor, nós nem mesmo existiríamos. A gente vem e vai da mesma maneira, porque ao longo dessa experiência chamada vida, tudo aquilo que a gente coleciona, tudo aquilo que a gente ajunta, todas as experiências que a gente tem, elas, na verdade, diz Salomão, são vaidade. Elas, ou seja, são coisas que vão. Não são coisas concretas, porque eu ainda estou procurando, no alto dos meus 53 anos, algum serviço funerário em que a urna funerária, além do corpo, está também cheia de várias notas de $100 assim em volta. Não vão. Nu saí do ventre da minha mãe, diz a palavra de Deus, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E nessa experiência do patriarca Jó há uma grande lição para nós, de que nem mesmo os nossos filhos nos pertencem. Eles são heranças do Senhor, talentos de Deus, dons de Deus, que nos são entregues para que nós possamos lidar com isso. E quando a gente pensa nesse nível de perspectiva, a gente fica preocupado pensando, meu Deus, como é que eu estou lidando com isso? Como é que eu estou cuidando disso? Eu vou cuidar com mais zelo, eu vou cuidar com mais prioridade, porque o proprietário, o dono, ele é zeloso. E a mesma parábola diz que haverá o dia em que ele chegará para pedir conta dos talentos que ele nos entregou. E a pergunta seria, por exemplo, onde está seu filho? Onde está sua filha? Onde estão aqueles que eu coloquei em seu caminho? Onde estão aqueles que eu te entreguei? Por isso, nós estamos hoje fazendo esse link entre a vida conjugal e o relacionamento entre pais e filhos. E eu espero que seja também uma oportunidade de crescimento para todos nós. Nós iremos fazer essa palavra desta manhã em 2 momentos. Eu achei até uma sugestão muito positiva do pastor Glauber, que nós possamos fazer uma caminhada aqui, depois nós vamos fazer um break, tem café ali ainda, né? Tem uma aguinha fresca, tem um banheiro, e aí o quê? Uns 15 minutos, pastor? 10, 15 minutos, a gente retorna para fazer conclusões e quem sabe também abrir um espaço para a gente fazer um diálogo, né? Perguntas, questionamentos ou também posições. Pastor, com relação a isso eu entendo assim, e de repente, com certeza, o seu posicionamento, a sua contribuição vai servir também para gerar conhecimento em nós, porque nós estamos aqui num diálogo e Deus, Ele nos usa a todos, como já tem nos usado enquanto louvamos o seu nome nesta manhã. Eu gostaria de novamente ler com vocês a base da nossa temática para hoje, Salmo de número 128, versículos 1 a 3. O nosso conteúdo de ontem ficou restrito à primeira parte do versículo 3, mas hoje nós vamos avançar até o final. Salmo 128, versículo 1 a 3, está escrito: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da vossa mesa. Amém? Começando por onde nós caminhamos ontem, a ideia da mesa. Aqui a Bíblia faz a referência de filhos como plantas de oliveira em volta da mesa. Ontem nós colocamos aqui pelo menos 2 aspectos fundamentais da mesa. A ideia da mesa como sendo provisão e como sendo também unidade. É na mesa que nós tomamos as nossas refeições. E o Senhor está diariamente ali provendo aquilo que é necessário para que nós possamos viver. E a mesa é também esse espaço de igualdade, esse espaço de diálogo, esse espaço de sorrisos, de alegria, de jogar a conversa fora, como se diz lá no Brasil. Um tempo de verdadeira qualidade. Cada sorriso, cada piada, cada bate-papo que se tem em volta da mesa, quando pais e filhos, noras e netos estão ali naquele ambiente tão especial. E é justamente nesse ambiente especial que a palavra de Deus coloca os filhos. Os filhos como plantas de oliveira em volta da nossa mesa. Os brasileiros que estão aqui devem ter acompanhado nos noticiários desta manhã que o Brasil perdeu o seu maior comunicador, né? Do alto dos seus 93 anos, Silvio Santos partiu a encontrar o seu lugar na eternidade. É um homem que entrou para a história do país, como comunicador, como empresário, e por que não dizer também como pai. Pelos referenciais que nós temos dele na imprensa, o que nós podemos dizer é que na contagem de todos os ovos, ele conseguiu criar uma família bonita, uma família unida, né? Sua esposa é uma serva de Deus, que tem encaminhado pelo menos 2 das filhas também para a presença do Senhor. Outros estão aí no caminho, mas todos com saúde, todos bem formados, todos trabalhando e tendo uma boa referência social a respeito de seu pai. Todas as vezes que nós ouvimos aquela que tem mais presença na mídia, que é a Patrícia Bravanel, falando sobre o pai, ela sempre fala dele com um brilho no olhar. E a gente fica pensando de como esse homem, desse tamanho, com essa gama de responsabilidade tão grande, como esse homem mega empresário, mega comunicador, político, como esse homem conseguiu conciliar tudo isso ao ponto de também ter um momento para marcar um espaço no coração de seus filhos. É por aí. Nós sabemos que o povo judeu é um paradigma para o mundo. Muitas coisas que acontecem com o povo de Israel, a gente não consegue realmente entender, e a pergunta que fica é essa: como? Como? Silvio Santos, judeu que era, né, descendente de tanto de mãe como de pai judias, nascido no Egito, radicado no Brasil. Quem conhece a história sabe que ele começou ali no Rio de Janeiro como camelô, como um vendedor de rua, não é? E dali ele disparou na sua carreira como comunicador, primeiro como locutor de rádio, depois como sócio da rádio, depois como dono da rádio. Depois transformou a rádio na antiga TVS, que eu, ainda menino, tive a oportunidade de assistir. E depois transformou a TVS, que era uma TV muito ali no Rio de Janeiro, no Sistema Brasileiro de Televisão. Então, de uma barraca de vendas de rua, ele vendia pentes, escovas de dente, brincos, anéis, pulseiras, para o maior nome da comunicação na história. Tudo que se pode imaginar é muita dedicação, é muito trabalho, é muito afastamento do lar, mas, surpreendentemente, esse mesmo homem ainda é apresentado pelos próprios filhos como uma referência paterna,
como um pai presente, como um pai querido, como um pai carinhoso, parabéns para ele. Que seja essa a maior referência, porque se no fim da sua vida você adquiriu negócios, implantou milhões, estabeleceu economia sólida para a sua família, mas não tem um lugar no coração dos seus filhos, então você é um perdedor. Porque são essas as heranças que ficam no coração de Deus. No coração de Deus, na mente de Deus, não existe prosperidade econômica como referencial para a eternidade. Tudo aquilo que se refere à economia, bens, tudo aquilo que se refere ao materialismo, começa aqui e termina aqui. O que fica para a eternidade não são essas coisas. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, não consiste em coisas materiais. Mas justiça, gozo e paz no Espírito Santo. Esses são os patrimônios do reino. São aquilo que é transportável para a eternidade. São os galardões que recebemos por termos vivido em Deus. Então, que nós também possamos ter essa graça da parte de Deus, de no final de nossas vidas, ganhando milhões ou não, mas que nós possamos ganhar um relato de aprovação da herança do Senhor que o Senhor colocou em nossas mãos. E que assim seja, porque assim sendo, nós não vamos começar a desfrutar dessa bênção lá na eternidade. A Bíblia diz que ainda 100 vezes nessa vida, e por fim a vida eterna. A bênção de Deus está sobre a sua casa hoje. A bênção de Deus está sobre a sua família agora. A sua família está debaixo da graça e das promessas de Deus hoje. E, por fim, a eternidade na presença do Senhor. Brotos de oliveira em volta da sua mesa. A minha tradução diz plantas. A tradução original hebraica diz brotos. Mas brotos lá no sentido de planta pequena, planta que cresce, planta que se desenvolve. Algumas traduções, mas a língua portuguesa de Portugal usam outros títulos ainda, como rebentos, por exemplo. Né? Nossa tradução aqui diz rebento, então, estou lá. Rebentos de oliveira. Brotos, plantas que ainda estão em desenvolvimento. É porque a linguagem dos salmos, e os salmos são canções, são poesias, é a linguagem poética. E na poesia hebreia antiga, a oliveira, ela é uma planta relacionada com muita virtude. É por isso que a Bíblia chama Jesus de oliveira verdadeira. A videira verdadeira, plantas que para os judeus são importantes. Nesse mesmo texto aí, tanto a videira como a oliveira são citadas. A videira é citada em relação à esposa e a oliveira é citada em relação aos filhos. Sobre a esposa, ontem nós conversamos um pouco, embora não tenhamos explorado um pouco essa palavra videira em relação à mulher, né? Mas a ideia da videira em relação à mulher tem a ver com o que a videira produz. A videira produz uvas das quais se faz vinho. E o vinho tem a ver com todo um sistema de alegria, não é? De honraria. Quem conhece a passagem de Caná da Galileia, Jesus no casamento, o que vai acontecer lá em Caná da Galileia? Na festa. O vinho acaba. E quando o vinho acaba, uma desonra toma conta do pai daquela família, porque a filha estava casando, ele deu uma festa e antes do fim da festa, o vinho acabou. Seria para ele um constrangimento enorme e Jesus vai ali resolver esse negócio, fazendo da água vinho e permitindo que a festa continuasse. Então, a esposa como videira tem a ver com isso aí. Tem a ver com a garantia de que vai haver frescor no relacionamento, vai haver honra no relacionamento e vai haver alegria. Já os filhos, eles são apresentados aqui como oliveiras. Oliveiras. E a oliveira, ela se refere também a esse espaço de honra. Por que um espaço de honra? Porque a oliveira produz as azeitonas
das quais se produz o azeite. E esse azeite era um instrumento primeiro, um elemento utilizado na unção de reis e na unção de profetas. Havia, então, no derramar do azeite a transmissão de honra. Deus envia Samuel à casa de Jessé, em Belém, e a primeira palavra de Deus para Samuel é: enche o teu vaso de azeite e vem, e vá até a casa de Jessé o belemita, porque entre os seus filhos eu tenho escolhido aquele que será o príncipe do meu povo. Então, enche o teu vaso de azeite significa dizer: leve esse azeite até lá e derrame sobre a cabeça daquele que eu tenho separado. É o meu Messias, é o meu ungido, é ungido para reinar. Na essência da palavra Messias está esse conceito. O Messias é aquele que foi ungido para reinar. Essa é a relação que a Bíblia faz entre Jesus e Davi. Davi foi ungido, Davi foi um Messias a seu tempo. O Messias, aquele que é ungido para ser rei. E Jesus também recebeu isso do Pai. A ideia que se tem é que Jesus é aquele que é ungido para reinar. Cristo é a palavra grega para Messias, que é uma palavra hebraica. É por isso que quando Jesus dialogou com os seus discípulos, ele disse assim: o que dizem os homens a meu respeito? Na linguagem bíblica é assim: o que dizem os homens sobre o Filho do Homem? E a resposta dos discípulos foram: uns dizem que você é Jeremias, um profeta. Outros que você é Elias, outro profeta. Também era ungido, também era derramado, mas Jesus, a Bíblia diz que ele é mais que um profeta. João Batista falou isso. O que saísse a ver no deserto? Né? Jesus falou isso a respeito de João. Mas voltando a isto, Jesus então volta a perguntar: ok, isso é o que os filhos dos homens dizem a meu respeito. Mas o que vocês dizem a meu respeito? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, esse é o relato bíblico, porque o Evangelho foi escrito em grego. Mas Pedro está falando hebraico ou aramaico, ele está dizendo: tu és o Messias. E Jesus responde a ele: muito bem. Não foi carne nem sangue que te revelou isso, Pedro, mas foi o Espírito do meu Pai. E já que eu sou o Messias, ou seja, aquele que é ungido para reinar, eu vou edificar a minha igreja, a minha eclesia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A ideia original da palavra igreja não é uma palavra religiosa. Não tem a ver com religião. Até então, a palavra igreja nunca havia sido utilizada no sentido religioso. Jesus não falava de criar uma religião, ele falava de criar um reino. Porque Pedro disse a ele: você é o Cristo, você é o Messias. Portanto, você é alguém que foi ungido para ser rei. Você não foi ungido para ser sacerdote. Você não foi ungido para ser profeta. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os reis antigos, eles tinham eclesias, ou seja, séquitos. Eles tinham pessoas que chegavam em público para anunciar. Se anunciava com trombetas, com chamamentos de chofar, e as pessoas eram chamadas para fora. Esse é o sentido original da palavra eclesia, chamados para fora. Para fora de onde? Eu estava no meu negócio, eu estava na minha casa, eu estava no trabalho, ou em algum lugar, mas eu ouvia o toque do chofar, eu ouvia o toque da trombeta, e aquele toque era uma eclesia, era uma convocação. Eu estava sendo chamado para fora. E eu saía da minha casa, eu deixava meus afazeres e vinha para a praça. E ali, todos se reuniam para ouvir a palavra do rei. Essa palavra era dada, às vezes, diretamente pelo rei das muralhas da cidade, ou ela era dada através de um porta-voz, que abria o rolo, um escrito, e lia ao povo o édito, o decreto, o mandamento que o rei lhes havia dado. A ideia da eclesia é essa convocação para fora, feita pelo rei, para falar ao seu povo. E é por isso que Jesus, quando foi identificado por Pedro como aquele que é ungido para reinar, ele diz: então, se eu sou rei, eu vou fundar a minha eclesia.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E então o Espírito de Deus, enviado pelo Senhor ali no livro de Atos, começou a tocar esta trombeta maravilhosa, e esse som chegou ao meu ouvido e o seu. E nós saímos para fora para ouvir a palavra do rei. E quando a palavra do rei falou ao seu coração e ao meu, nós nos entregamos, nós nos rendemos à sua vontade e estamos em sua presença. Mas é aí que está o azeite. O azeite como um instrumento de honra que era derramado sobre a cabeça daqueles que eram ungidos. O azeite não era apenas um instrumento de honra, mas ele também indicava prosperidade. Porque o azeite, as azeitonas, o fruto, são frutos muito versáteis. Porque do azeite que é produzido dessas azeitonas, as colheitas muito fartas, eles eram utilizados em várias áreas dos hebreus. O azeite não era apenas um alimento, o azeite era também remédio. O azeite não era apenas alimento e remédio, o azeite era também energia. Né? A iluminação de uma casa era feita com azeite, que se colocava nas lamparinas e nos veladores da casa, e dali aquela pequena chama iluminava todo o ambiente. Então o azeite é alimento, o azeite é remédio, o azeite era um remédio que era colocado sobre as feridas das pessoas. O azeite era um remédio que era derramado sobre a testa e o focinho dos cordeiros. Os cordeirinhos, muitos deles eram intoxicados por moscas. E o pastor derramava azeite sobre a testa, sobre a fronte dos cordeiros e sobre o seu focinho, para que as moscas, elas não gostavam do azeite, o aroma do azeite, ou a consistência do azeite, então elas deixavam aquele cordeiro em paz. O azeite tinha essa função, essa funcionalidade ampliada, e, sobretudo, havia o uso sagrado do azeite. O azeite era usado no culto de Israel, no templo de Israel, nos castiçais de ouro que estavam sempre iluminados dentro do lugar santo. O azeite era usado nos sacrifícios e em diversos rituais. Então, por essa variação de utilidades do tal do azeite, como remédio, como energia, como alimento, como instrumento de unção, como instrumento de culto, o azeite era algo de grande valor. Então, quando a palavra de Deus diz que os seus filhos são como plantas de oliveira em volta da sua mesa, a palavra de Deus está dizendo que os seus filhos são o maior patrimônio que você tem. Não troque os seus filhos por coisas. Não nivele o seu relacionamento com os seus filhos com o seu relacionamento com as coisas. As coisas nós podemos ter ou não, e nós continuaremos sendo quem somos. Mas se nós perdemos os nossos filhos, nós perdemos o maior propósito dado por Deus em nossa vida, em nossa caminhada. A doutrina da graça coloca isso muito bem. Quando Deus se apresenta aos homens na parábola do filho pródigo como um pai que ama muito seus filhos e que está disposto a ir além de tudo aquilo que a tradição ou a cultura impõe para não perder os filhos que tem. O filho pródigo, ele desonra o seu pai. O filho pródigo, ele traz prejuízo financeiro para a família. O filho pródigo abandona a sua casa, dá as costas para a família e vai embora. Ele se perde terrivelmente. Desce a níveis que a Bíblia descreve que ele chega a um ponto de tanta miséria que ele desejava comer comidas dadas a porcos. Mas nem isso lhe era dado. E um dia ele resolve voltar. Ele planeja dizendo: eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou chegar à casa do meu pai e dizer a ele que eu pequei contra ele, pequei contra o céu, nem sou digno de ser chamado filho. Eu vou pedir ao meu pai um emprego. Trata-me como a um dos seus jornaleiros, ou seja, como as pessoas que trabalhavam por jornada, trabalhavam por dia. Tem serviço? Tem salário. Não tem serviço? Não tem. O jornaleiro: pai, me dá um emprego aqui na fazenda. O que eu tinha aqui eu já gastei no pecado.
A minha herança eu já destruí. Deixa eu ser pelo menos um empregado aqui. Porque lá na mente dele, lá quando ele passava fome, era exatamente essas reflexões. Ele dizia: os empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu estou aqui passando fome. Então eu vou voltar para a casa do meu pai e pedir um emprego. E ele faz conforme colocou no seu coração. E ele chega diante do seu pai, e o pai já vem correndo em sua direção, e ele, certamente de cabeça baixa, vai dizer: pai, eu pequei contra o céu. Eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos seus jornaleiros. E a Bíblia diz que o pai dele não lhe respondeu nada. Nem uma palavra. A Bíblia diz que o seu pai o abraçava e o beijava. Oh, que amor gostoso! Oh, que coisa gloriosa! O seu pai o abraçava e o beijava. E o seu pai olha para ele naquela situação horrível e diz: gente, traz roupa nova para o meu filho. Gente, traz um calçado para pôr no pé desse menino. Traz o anel da família e põe no dedo dele. É como se o pai dissesse: você não é meu empregado. Você é meu filho, você é parte de mim mesmo. Eu amo você, mas pai, eu fiz isso, aquilo outro. Mas eu te amo, você não perdeu a identidade de filho meu. Entra para a sua casa. Gente, acabou essa conversa. Vamos fazer uma festa? Traz lá o cordeiro, o bezerro cevado. Vamos fazer um churrasco. Porque o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Não há alegria maior de um pai do que ver a realização de seus filhos. Eu vi uma frase muito interessante lá no Brasil que diz assim: filho é provavelmente a única pessoa no mundo que nós fazemos de tudo para eles nos superarem. Não é verdade? Eu sou pai e desde então, meu filho crescendo, tudo que eu desejava é que ele fosse mais longe do que eu fui capaz de chegar. Que ele talvez completasse uma jornada que eu pensei e não consegui. Olha para mim, eu era doido para ser aviador quando eu era pequeno. Eu olhava aqueles aviões lá no aeroporto, e o pessoal levantando voo, e falava: gente, um dia eu vou ser aviador. Mas as condições econômicas da minha família na época não me permitiam estudar nessa área. É uma área que realmente os estudos são muito caros no Brasil. E aí, depois que eu me casei, meu filho nasceu, eu implantei no meu coração a ideia de que eu vou capacitá-lo para que ele seja o que eu não consegui ser. E eu comecei a tentar induzir o meu filho a gostar de aviação. Eu levava ele no aeroporto para ele ver os aviões. Teve uma vez que, lá no Brasil, existe uma força dentro da Força Aérea Brasileira, a aeronáutica, que se chama a Esquadrilha da Fumaça. Você já deve ter visto, né, pastor? A Esquadrilha da Fumaça. O pessoal faz com o avião coisa de doido. E voa com aquilo de cabeça para baixo, e dá looping. Enfim, são verdadeiros artistas do ar. E aí um dia o pessoal da Força Aérea foi lá em Valadares. Peguei ele, levei no aeroporto, aquele monte de aviões da Força Aérea, os oficiais da Força Aérea com aquelas fardas garbosas, e eu já era, nessa época eu era sargento. E aí fizemos fotos junto com os aviões, para ver se ele se interessava. Ele olhava para aquilo tudo. Aos 12, ele começou a dizer: eu quero ser médico, eu quero ser médico. De onde é que tirou isso? Não sei. Eu penso que ele tirou isso de Grey's Anatomy. Passava lá no Brasil, e ele assistia muito na televisão. Grey's Anatomy, Grey's Anatomy. George Clooney, com aquele queixo comprido e aquele semblante bonito. E ele falou: quero ser médico. Eu falei: oxe, mas eu queria que você fosse piloto de avião. Nós costumamos projetar nos nossos filhos aquilo que era sonho nosso, mas eles vão ter os sonhos dele. E olha o que esse pai de família faz. Na verdade, aqui é uma paráfrase do próprio Deus. Aquele pai de família tinha uma fazenda, os seus filhos teriam que dar conta daquela fazenda. Muito provavelmente, nós vamos parafraseando aqui também, imaginando que tudo o que aquele pai queria era chegar um dia, passar a fazenda para os seus filhos e que eles pudessem fazê-la prosperar ainda mais do que ele foi capaz. Nós começamos a falar de Silvio Santos, não é verdade? Agora o SBT está em nome de suas filhas. Ele já não consegue mais pensar, mas certamente no hospital ainda vivo ele pensava: meu Deus, que as minhas filhas sejam capazes de fazer com que
a nossa empresa prospere ainda mais do que eu. É a mesma coisa. Só que em determinado momento da vida, esse filho disse assim: pai, eu quero ir embora. Eu não quero mexer com fazenda. É igual meu filho, né? Não quero mexer com aviação, não, quero ser médico. No passado, se diz que nas famílias mais tradicionais, os pais praticamente obrigavam seus filhos a, né? Escolhiam as carreiras para os filhos, escolhiam os maridos para as filhas, né? A bichinha acabou de nascer, está lá no colo da mãe, o pai já estava lá na sala, fumando um charuto e conversando com o compadre para acertar daqui a 18 anos, nossa filha, caso seu filho, nós tira a cerca da fazenda e junta aí, faz uma fazenda só, né? Se fazia muito isso no passado, mas isso é um erro, pois a palavra de Deus vai mostrar que um pai que vai ouvir de um filho essa palavra, eu quero ir embora, e a resposta dele é: toma a sua parte da fazenda, meu filho, vai. A liberdade é a base do nosso relacionamento em família. Tudo aquilo que o nosso filho ou nossa filha faz por constrangimento, de certo modo até nos agrada porque fala bem ao nosso ego, mas não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós consigamos implantar no coração dos nossos filhos a mesma experiência de fé que nos trouxe até aqui, porque quando eles tomarem decisões, eles vão tomar decisões em Deus, na presença de Deus, conforme a vontade de Deus. Por quê? Porque eles viveram essa experiência dentro de casa e para isso eles foram preparados. A ideia de azeite dos nossos filhos é a ideia do grande valor que os nossos filhos têm para nós. Eu acredito que um filho consegue ter a ampla visão do que é o amor dos seus pais só quando ele se casa e se torna pai também. Aí a ficha cai. Eu acho que os filhos não conseguem entender esse nível de relacionamento que existe entre nós e eles. Somente após a experiência da paternidade é que eles vão entender. Agora eu entendo porque minha mãe era tão chata. Agora eu entendo porque que meu pai era tão firme. Agora eu entendo, é porque eles me amam da mesma forma que eu amo essa coisinha que está aqui na minha mão. Aí eles conseguem entender. É um mistério. O amor paternal, o amor materno, o amor familiar pelos filhos, ele é tão grande, tão amplo, tão poderoso, que ele é parafraseado na Bíblia, no livro do profeta Isaías, como um modelo do amor de Deus. O Senhor diz: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, do filho que traz em seu regaço, no seu colo? Então ali o Senhor está usando o amor paternal, o amor materno como um exemplo, como uma figura do seu próprio amor. E ele diz: ainda que essa se esqueça, todavia eu não me esqueço de ti. Nas minhas mãos eu tenho escrito o teu nome. Quando Jesus de fato olha para as mãos e vê cicatrizes ali, naquelas cicatrizes ele vê o nome de cada um de nós, porque foi por nós que aquelas cicatrizes foram formadas. Ele deu a sua vida por nós. Que exemplo materializado de amor divino, de graça, de poder. Por quê? Porque nós temos valor. Existe hoje uma ideia de que o homem é um ser desvalorizado. E, inclusive, nós fomos ensinados a orar assim, não é? Nós fomos religiosamente ensinados a nos ajoelharmos e começarmos a orar dizendo: Senhor, eu não sou nada. Oh, meu Deus, eu sou uma porcaria, eu sou um pó, eu sou uma cinza. Cuidado, se Deus acreditar nessa sua conversa, Ele vai... Se Deus acreditar nessa sua palavra, você vai ser deixado de lado. De certo modo, é bom que nós nos sintamos assim em relação a Ele. Mas eu não posso me sentir dessa maneira em relação ao meu irmão, porque nós somos iguais. Diante de Deus não há acepção de pessoas, e se eu me declaro pó, se eu me declaro miserável, pecador, arrasado, e aplico isso numa comparação, eu queria ser como o pastor Glauber. Olha como ele é bonitão, olha como ele é musculoso. Eu começo a nivelar as pessoas de uma tal maneira que não tem Bíblia nisso.
A palavra de Deus diz que nós temos grande valor para Deus, ao fato de Ele não ter nos abandonado quando nós caímos, Ele não ter esquecido de nós quando nós nos tornamos. A Bíblia diz que Ele nos tirou de um charco de lodo, de um tremendal de lama. Outras traduções dizem assim, de um lugar horrível, e colocou os nossos pés sobre uma rocha e firmou os nossos passos. Louvado seja Deus. É o ato daquele pai que pega o filho pródigo arrasado e diz, vamos mudar esse negócio aqui, roupa nova, calçados para os pés, anel no dedo, façamos uma festa. Bendito seja o nome do Senhor, que tem uma festa preparada lá no céu, nos aguardando quando da nossa chegada, aquela que a Bíblia profeticamente chama de bodas do Cordeiro, e a Bíblia diz mais, a Bíblia diz que nós nos assentaremos à mesa, e o Cordeiro nos servirá, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é Pai. Não é isso que nós fazemos a vida inteira? Nós servimos os nossos filhos, servimos as mesas, pais e mães, juntos, servindo aos filhos. E eles crescem, eles se casam, eles vão embora, mas a gente continua servindo a eles aqui no coração. Nas nossas orações, o nome deles é sempre mencionado, não é? As nossas alegrias, eles estão sempre envolvidos, e quando eles faltam, meu Deus, eu nunca vivi a minha experiência de perda nesse ponto, mas mães e pais já viveram experiência de perder filhos. Eu não posso nem imaginar o que seria experimentar uma perda dessa magnitude. Então, nós estamos umbilicalmente ligados aos nossos filhos. Assim também está o Senhor ligado a nós. Ele diz no Salmo, não te deixarei, não te abandonarei. Se você passar pelo fogo, a chama não te queimará. Se pelas águas tu passares, não submergirás, não te afogarás, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. É um Deus que é Pai e que vai cuidar de nós, porque Ele nos ama. E Ele é o paradigma de relacionamento para o pai e uma mãe que quer ter com o seu filho uma vida proveitosa, uma vida produtiva, uma colheita diferente. Um filho que seja remédio para a nossa vida. Um filho que receba alimento vindo de Deus, servido por nós. Quem deve servir o alimento espiritual para o seu filho não é o pastor da internet, não é o coaching cristão. Quem tem que servir o alimento espiritual para o seu filho, de fé para o você precisa trabalhar de tal maneira que amanhã, talvez quando você nem estiver mais aqui, Deus usou o meu pai, Deus de Deus na minha vida, oh que vitória! Deixou herança? Não. Deixou milhões? Também não. Mas ele deixou aquilo que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói, que a traça não consome. O meu pai deixou para mim a maior fortuna da minha vida. A minha mãe deixou para mim a maior fortuna da minha vida, que é o testemunho de um coração verdadeiramente alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Essa herança a gente nunca perde. Pelo contrário, é uma herança que só aumenta. Só aumenta. Deus diz que as bênçãos dele são recalcadas, ou seja, socadas, transbordando. Assim são as bênçãos do Senhor. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida. Recalcada, sacudida e transbordando. Eu não sei como é que é isso no inglês, mas no português nós temos o tal do gerúndio. O que é o gerúndio? É o verbo proclamado numa forma de ação que não se encerra. A gente usa o gerúndio para enrolar a esposa da gente. Já fez aquilo? Fazendo. Quer dizer que assim, eu estou fazendo. Já saiu de casa para me buscar? Estou indo. O gerúndio é uma benção, irmão. O gerúndio aplaca a ira. O sujeito fala assim, já estou indo, e dá um pulo do sofá, para não mentir, está indo mesmo. Vai vestir roupa, vai pegar o carro. É o gerúndio.
Não está mentindo. Não, estou indo, acabei de sair do sofá. O gerúndio é usado nesse verbo. Recalcada, quer dizer, socada, sacudida. Já viu quando você sacode assim, alguma coisa que, por exemplo, é grão? Está cheio. Aí você dá uma sacudida, aparece um espacinho a mais. Os grãos se encaixam ali no outro, abre um espaço e põe mais. Recalcada, sacudida e transbordando. A ideia do transbordando significa que não para de transbordar. Por quê? É o gerúndio de Deus. Ele continua derramando de sua graça sobre a sua vida. E ela continua transbordando. Bendito seja o nome do Senhor. Isso fala de plenitude, de uma fonte que nunca se seca, de uma torneira que não precisa ser fechada, de um Deus que é fonte de todo o bem. E Deus, em si mesmo, ele tem a essência de que quanto mais ele entrega, mais ele tem para dar. O seu Deus é aquele que, quanto mais ele entrega, mais ele tem para dar. Nós também, como pais, fazemos isso, querido. Você vive a vida pelos seus filhos. E ainda que você já tenha entregado tudo que você tem, em potência, você tem a disposição de ter entregado mais. Quanto mais nós entregamos para os nossos filhos, mais nós temos a intenção de entregar. Nós queremos para ele, né, mamãe, a roupinha mais linda. Nós queremos para ele os materiais escolares mais atualizados. Nós queremos para ele o modelo educacional melhor que tiver. O atendimento médico, a prioridade é toda para ele. Né? Lá no Brasil se fala dos planos de saúde. Quantos casais nunca mexeram com plano de saúde, mas vem o primeiro filho, opa, nós precisamos fazer um plano de saúde. Por quê? Porque tudo nosso é voltado para eles. E quando não há mais nada a dar, ainda permanece a intenção. Se mais eu tivesse, mais eu daria. Como nosso Deus não tem esse limite, então quanto mais Ele nos entrega, mais Ele tem para dar. Quanto mais Ele nos entrega, mais Ele tem para nos dar. Deus é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos, e foi citado aqui ontem à noite o texto. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Glória, pois, a Ele pelos séculos. Amém. Esse é o modelo de paternidade. É a paternidade divina. Meus filhos, eles são energia. Eu disse aqui alguns exemplos do azeite, né? Honra, a ideia da prosperidade, e dentro da prosperidade está ali o uso do azeite como remédio, o uso do azeite como alimento, o uso do azeite como energia, o uso do azeite nas coisas sagradas. Se o seu filho é planta de oliveira, seu filho será azeite. Trabalhe para que esse azeite possa ser usado nas coisas sagradas. Trabalhe para que esse azeite não seja apenas prosperidade material. Trabalhe para que esse azeite não seja apenas algo utilizado para as coisas seculares. Trabalhe para que esse azeite seja mais do que energia. A energia é a ideia da realização. Então, eu quero que o meu filho realize além de mim. Eu quero que o meu filho consiga caminhar onde eu não caminhei. Eu quero que o meu filho renove as energias da nossa família, do nosso negócio, porque agora eu já estou velho, cansado, mas o meu filho vai assumir aqui, ele será energia. Ele será um pulmão novo. Ele vai dar conta disso aqui. Trabalhe para que o seu filho seja mais do que isso. Porque além de todas essas virtudes do azeite, o azeite também era algo utilizado no culto a Deus. Então, trabalhe para que o seu filho seja um instrumento de Deus. Trabalhe para que o azeite representado no seu filho possa ser utilizado nas coisas sagradas. O seu prazer de ver seu filho ministrando louvor na casa de Deus. O seu prazer de ver o seu filho como um evangelista, um pregador da palavra de Deus. Um pastor, um líder de rebanho, um líder de ovelhas na presença do Senhor. Isso não tem preço, mas trabalhe. Trabalhe. Tudo isso começa como? Coloque seu filho em roda da sua mesa, no lugar da provisão, no lugar da comunhão. E ali, o Senhor, através da sua vida, pai e mãe, vai trabalhar para que essa criança possa se desenvolver para estar no topo do seu potencial. Isso é frutificação. E frutificação aqui, no sentido de fertilidade. O azeite também, ele era muito relacionado a isso, porque não existe
em regra, cultivo de azeitonas, naquele tempo, não havia o plantador de oliveiras. Não, elas eram árvores que nasciam ali, eram nativas. Entende? Uma semente de oliveira caía em determinado lugar, ou uma azeitona que se tombava do pé e rolava por ali, por um lugar elevado, daí a pouco uma nova oliveira nascia. Então, era uma árvore que frutificava por si. Nós precisamos também preparar os nossos filhos para serem independentes de nós. E não é fácil. Cuidado, mãe, cuidado, pai, para você, com excesso de zelo, não criar uma redoma de vidro e pensar que você é capaz de manter seu filho ali. Você não é. Ele precisa ser criado para ser independente de nós. Ele precisa viver os seus relacionamentos. Ele precisa viver as suas próprias dores, desde a infância. Ele precisa lidar com as crianças da igreja. Ele precisa ser beliscado por uma delas para saber enfrentar a contradição, para saber que existe contradição no mundo. Se você fica protegendo demais o seu filho, como ele vai viver essas experiências? E essas experiências vão fazer muita falta para ele. Porque o mundo fora da redoma, o mundo fora da bolha que foi criada para ele, é um mundo cruel. É um mundo desafiador, é um mundo difícil. É necessário você proteger o seu filho, orientar o seu filho, mas você não pode blindar o seu filho das experiências que ele tem que viver. É necessário que ele viva, porque se ele não viver, ele não vai desenvolver o seu potencial. Muitas vezes, pastores pregando sobre família, eles orientam os casais assim, olha, não discuta na frente dos seus filhos. Se tiver algo para conversar, conversa ali em particular. De certo modo, até certo ponto, isso é uma grande verdade. Mas qual é o risco disso? O risco disso é nós criarmos um mundo idealizado para os nossos filhos, um mundo que não existe. Os casais têm conflitos? Têm. Eles vão ter que discutir esses conflitos? Sim. Alguns vão ficar até mais acalorados. E é importante que os filhos entendam que família é isto. Família é debate também, família é conflito também, família tem problema também. Agora, precisa ser feito isso com sabedoria. Não será saudável para o seu filho ele ver troca de agressões físicas. Não será saudável para o seu filho ele ver um pai opressor. Não será agradável para o seu filho ver trocas de ofensas morais. Mas o diálogo, ainda que mais acalorado, os desencontros de ideias, isso também amadurece seu filho. A psicologia, ela precisa ser vista até a página 3. Cuidado para você não idiotizar os seus filhos. Cuidado para você não criar para o seu filho um mundo de Alice no País das Maravilhas, onde tudo é chocolate, onde tudo é doce, onde tudo é tobogã, onde tudo é luzes. Não! Ele precisa crescer no mundo real. Amanhã ele vai ter uma esposa, ela vai ter um marido, e ela precisa ter vivido numa família que lhe deu a base para saber, não, problemas acontecem, mas um casal unido em Cristo vence os problemas e permanece. Eu vi meus pais terem conflitos, e eu vi como os conflitos eram tratados. Os conflitos eram tratados com diálogo, com debate, com discussões, mas esses problemas eram separados com temor a Deus, com presença do Espírito Santo e com a capacidade de liberar perdão. Meus pais venceram, eu vou vencer também. O inimigo não vai destruir minha casa, porque eu tive uma base. Não coloque os seus filhos numa bolha. Permita que seus filhos experimentem o mundo tal qual ele é, para que eles possam fazer escolhas seguras. Eu fiz isso com meu garoto.
eu comecei a trabalhar com ele para antecipar os passos que ele ia viver na vida. Tanto que quando ele falou que queria ser médico, eu disse, o papai não tem condição de... Ajuda, papai, estuda. Quando chegou a sua época de fazer o vestibular para ir para a faculdade, eu me recordo quando nós chegamos no primeiro vestibular que ele fez. Se não me engano, foram 5 provas. Assim, em sequência de 2 semanas. Ele passou em 3, numa delas ele ficou como excedente, né? Passou fora das vagas. Mas na primeira vez que nós chegamos, foi, se não me engano, lá em Vitória, quando nós chegamos na porta do local onde ele iria fazer as provas, tinha uma multidão enorme lá. Mas uma multidão. E aí nós nem conseguimos estacionar. Eu tive que fazer uma volta e estacionar o carro longe, nós viemos a pé. E na medida que nós nos aproximávamos do local da prova, aquele monte de candidatos com as apostilas na mão, e jovens como ele, muita gente, 40 vagas. E quando eu olho para ele, aquele rapaz de 18 anos, olhando assim, sabe? Eu percebi, assim, a insegurança nele, é como se o olhar dele dissesse assim, impossível. 40 vagas? Esse exército aqui? E aí, quando nós chegamos na porta, a porta não havia sido aberta ainda, eu coloquei minhas mãos para trás, fiquei olhando para aquela multidão e disse para ele assim, filho, você está vendo essa multidão aqui? Estou. Eu disse a ele, filho, aqui é o seguinte, uma boa maioria aqui é filho de papai rico, deve ter passado a noite na balada, bebendo, fumando, porque eles estão tranquilos dizendo, se eu não passar, tudo bem, ano que vem tem outro. Então, filho, fica tranquilo, você se preparou, você estudou, você fez sua parte. Aqui separa aqui uns 10% dessa multidão, é com esses que você está disputando sua vaga. Vai lá e faça o seu trabalho, tudo vai dar certo. Então, ele foi lá e fez o trabalho e deu certo. O que eu quero dizer é que se você não antecipar, ele tem que viver isso, mas ele precisa ser orientado. O caminho certo não é blindar o nosso filho dos problemas do mundo. O caminho certo é caminhar junto com eles e antecipar a visão deles. É dizer, o pai já passou por isso aqui, filho. Não é tão ruim como você pensa. Não se preocupe com isso. E no final, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se o propósito de Deus com você for aqui, não importa quantos milhares estarão aqui. São 40 vagas, você precisa só de uma. Então vá, ainda vão sobrar 39 para outras pessoas. Quando nós agimos assim, os nossos filhos, eles se encorajam e eles vão enfrentar as dificuldades da vida. Teve um outro episódio na vida do meu filho, ainda muito criança, ele devia ter uns 11, 12 anos, que ele sofreu um acidente de bicicleta, perto da nossa casa. A umas distâncias de uns 150 metros. Aí um vizinho chegou lá, bateu. Eu atendi e falei, ô Jadson, o Júnior foi acidentado ali embaixo. Aquele desespero toma conta, a Márcia estava lá dentro, eu nem falei nada com ela, do jeito que eu estava, eu saí. Desci, quando eu cheguei lá, tinha um monte de gente. Eu não me recordo bem se foi uma moto ou se foi outro ciclista que bateu nele. O fato é que ele estava deitadinho lá, a bicicleta caída, e ele teve uma perfuração muito grande aqui na coxa. E aquele desespero todo, sabe, dele ali. E quando eu cheguei, as pessoas se abriram, eu me ajoelhei perto dele, e ele, o papai. Eu falei, não se preocupa, filho, o papai está aqui. Ah, que palavra forte para uma criança. Ele já não chorava mais, eu peguei ele no colo, falei com o vizinho, Samuel, guarda essa bicicleta para mim. Aí já voltei para casa para chamar a Márcia, porque não era nada emergente, né? Eu não queria dar, eu não sabia como ele estava, eu não queria dar para ela uma informação incompleta, porque se o pai sofre, as mães sofrem muito mais, né? Mas graças a Deus ele foi tratado, recuperou bem, mas essa expressão ficou no meu coração quando eu disse para ele, não se preocupa, filho, o papai está aqui. Eu peguei ele no colo e ele disse, tá bom. Que coisa boa. Essa segurança de saber que há proteção na família, essa segurança de poder acalmar o coração. Eu estou em dificuldade, mas o meu pai está aqui. Eu estou em dificuldade, mas a minha mãe está aqui. Isso é coisa gloriosa. Isso é coisa maravilhosa. O espaço dos pais com os filhos é esse espaço, onde esteja tudo bem ou esteja tudo mal, mas ele sabe que ele pode ficar tranquilo,
Salmo 23, deitar-me faz em verdes pastos. Ô irmão, para entender esse texto, a gente tem que entender o que é a geografia bíblica. É muito raro ter verdes pastos em Israel. É muito raro ter verdes pastos em Belém. Davi é belemita. Belém está lá no sul. Belém está perto, sabe de onde? Belém está perto do Mar Salgado, o que hoje nós chamamos de Mar Morto. É uma região desértica, é uma região cheia de pedregais. É nesse cenário que Davi está dizendo: o meu pastor me faz deitar em pastos verdejantes. Onde tem? Não interessa se não tem. O meu pastor é poderoso para fazer que desses pedregais apareça aqui um manancial. Esse é o meu pastor. E assim também para o seu filho é você. É o super-herói. É aquele que vai chegar e dizer: está tudo bem, meu filho, o papai está contigo. Oh, coisa boa. Adquira esse nível de relacionamento com seu filho, ainda que não esteja bem nada, mas ele precisa de ouvir de você uma palavra de esperança, uma palavra de direcionamento. Por quê? Porque ele é a frutificação dentro da sua família. Ele é a geração que se renova. Este é o filho que Deus lhe tem dado. O filho, ele é a materialização de um pacto entre gerações. Esse é o último tópico que nós vamos falar antes de você poder tomar um cafezinho, tomar uma água. Tá? O pacto entre gerações. Desde que o mundo é o que é, Deus estabeleceu que o crescimento da humanidade e a sua consagração no planeta seria executado através de um pacto de gerações, onde a geração anterior cuida da geração atual, que vai crescer para cuidar da próxima. É um olhar para o futuro, mas esse olhar para o futuro implica também um olhar no retrovisor, porque uma nova geração se impõe antes que uma geração anterior passe. Então, o pai que hoje é o provedor, amanhã talvez precisará ser provido. E quem é responsável por isso? É esse pacto. É esse pacto de gerações. Há ainda essa questão cultural a ser tratada. Isso difere em diversos lugares do mundo. Há aqui na América uma cultura muito própria da América, do idoso, que ao final ali ele é colocado numa casa de cuidados, não é verdade? Eu não sei qual o nome que se dá aqui. Se vocês puderem me ajudar, por favor, ajudem. Home care, né? Lá no Brasil, a palavra asilo hoje é uma palavra até assim, que ninguém quer nem saber de falar. Né? A ideia do asilo no Brasil é a ideia do abandono. É a ideia de se livrar de um problema, não é isso que se propõe. Né? Eu tenho certeza que nos Estados Unidos, um filho que decide colocar o pai em home care, ou o próprio idoso que diz: quer saber de uma coisa? Eu vou... Sim. Eu vi muito isso na Califórnia, na Flórida. Lá na Flórida existe essa cultura. Tem comunidades lá na Flórida que, se você tiver menos de 70 anos, você nem consegue comprar uma casa lá. É um condomínio criado onde pessoas aposentadas de mais idade vão ficar ali, em paz. Imagina, uma comunidade de setentões. Aí chega lá um rapaz de 20 anos, compra um apartamento lá. Meu Deus, acabou a paz. Não é verdade? Então, essa questão cultural aqui ela é maravilhosa. Não significa abandono, significa cuidado. Mas é um jeito muito local de fazer cuidado. Na cultura do Brasil, isso não existe. Os bons filhos, eles vão se adaptar, eles vão se virar. Mas o papai e a mamãe vão ficar ali, em casa. Não é? Mas é muito a cultura do nosso país. Não significa ser melhor nem pior, é apenas diferente. Isto porque, certamente, as casas de cuidado que existem no Brasil não oferecem o mesmo conforto, segurança e bom trato de que essas casas aqui na América. Então, entendido esse aspecto cultural, que eu volto a dizer, não é melhor nem pior, é apenas diferente, a ideia do cuidado é que está colocada aqui. É a ideia do zelo que está sendo cuidado, que está sendo colocado aqui.
O pacto entre as gerações. Eu tenho agora uma geração que precisa olhar para o futuro, mas ela traz o passado consigo. E isso que é importante, é disso que eu quero falar. Eu não quero aqui tratar só dos aspectos materiais e afetivos, de você cuidar do seu pai assim como ele cuidou de você. O que eu estou falando aqui há um olhar para o futuro, mas para que eu possa olhar para esse futuro, eu trago o passado comigo. Entenda sobre o que nós estamos falando. A base das decisões do seu filho não serão tiradas com um insight. Não. É o passado que ele traz com ele que vai lhe capacitar intelectualmente para tomar decisões para o futuro. E aí vem a pergunta: que tipo de passado esse menino, esta menina, trazem consigo? As experiências que nós permitimos que os nossos filhos vivam hoje serão esse passado que estará introjetado na sua mente e na sua alma, para que eles tomem decisões para o futuro. Então lembre-se do que nós vamos dizer aqui agora. O meu filho olha para o futuro, ele interage com o futuro, mas ele traz o passado junto com ele. O passado do seu filho é o agora. Trabalhe para que o seu filho possa construir um conjunto de informações da sua experiência atual, que vão capacitá-lo para amanhã tomar decisões sábias. Tudo isso envolve o relacionamento entre pais e filhos. A oliveira, já velha, ela para de produzir. E aí o que é que o agricultor faz? Vai lá e corta a oliveira? Não, isso aí é bananeira, lá do Brasil. Quem já ouviu lá no Brasil a expressão assim, isso é bananeira que já deu cacho? Já ouviram? O que significa uma bananeira que já deu cacho, pastor? Significa que a bananeira, por essência, ela cresce e dá um cacho. Ela vai ficar lá em pé, verdinha, bonita. Mas cadê o fruto? Não tem. Ah, não tem fruto, não? Então, a Bíblia traz essa referência, não é? A Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, para nada mais presta, senão ser cortada e lançada no fogo. Mas a oliveira é muito espertinha. Com a oliveira não é assim. O que acontece? Quem já viu uma oliveira que é adulta? Vocês já viram? Que coisa mais linda. Eu vi a primeira oliveira da minha vida lá em Portugal. E depois vi várias outras. Na Espanha também, na travessia ali de Extremadura, tem muitas oliveiras. A oliveira, e ela vai se entrelaçando, né? Ele é um negócio meio torto. Não pense em fazer móveis com oliveira, você não vai conseguir. Ela é toda torta e entrelaçada. Mas aquele entrelaçamento da oliveira não é ela mesma, são os filhos dela. Os brotos da oliveira, eles brotam muito perto do tronco, e quando eles começam a crescer, eles buscam estrutura, eles buscam apoio, eles são finos e tenros, então eles se apegam à própria oliveira e vão crescer em torno dela. Eles vão ficando retorcidos. Não é assim? A outra está ali falando assim. Eu estou aqui achando, meu marido é desse tamanho. Mas não, é a oliveira. A outra. A oliveira cresce desta maneira. A oliveira principal está ali no centro. Ela não dá fruto mais. Não dá. Mas ela serve de estrutura, e as novas oliveirinhas vão se entrelaçando a ela. Novos ramos vão surgindo e se enchem de azeitonas. Quem olha e pensa que é da oliveira anterior. Nós não conseguimos discernir se aquele fruto, se aquela árvore anterior ainda está fértil, ou se os frutos são dos novos ramos que vão subindo. A gente não consegue discernir. Então, o que essa metáfora, essa ilustração nos traz? Essa ilustração nos traz que os filhos crescem bem quando eles crescem em volta dos seus pais, porque eles vão buscar apoio, eles vão buscar estrutura nos seus pais que já estão ali, firmes, altos,
com uma copa muito bonita, muitas folhas, que fala das experiências, das realizações, da sabedoria, das conquistas. Esse pacto entre gerações funciona assim: pai, eu vou encontrar apoio em você, mãe, eu vou encontrar equilíbrio em você, e eu vou frutificar, e você vai desfrutar dos frutos da minha produção. Esse é o pacto de gerações. O cuidado dos pais com os filhos, o apoio, a estrutura, o equilíbrio, ele vai ser representado na capacidade de frutificação. Quanto mais os seus filhos tiverem hoje o seu apoio, quanto mais os seus filhos tiverem hoje a sua estrutura, quanto mais eles tiverem o seu equilíbrio, eles vão crescer e vão frutificar a 10, a 100 e a 1000. Porque esta é uma promessa de Deus na relação entre pais e filhos. Assim como nós pais não deixamos para trás os nossos filhos, é necessário que os nossos filhos cresçam tendo esse mesmo valor, para que eles possam realizar no futuro, sem deixar o seu passado para trás. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, para que tudo aquilo que está sendo semeado na vida dos seus filhos hoje, sirvam de base para que no futuro o Senhor possa fazer com que eles tomem decisões sábias, inspirados no exemplo, no testemunho e na prática de vida de homens e mulheres de Deus, que foram convocados pelo Senhor para dar conta de suas vidas. Amém, queridos? Com isso a gente para por aqui, nós vamos tomar uma água, um café, e quando nós voltarmos, nós iremos falar ainda sobre isso, mas numa perspectiva bíblica. Quando voltarmos, nós vamos ler o livro de Ruth, capítulo 4, no versículos 14 a 16, e nós iremos falar sobre essa relação, passado, presente e futuro, representada na paternidade. Amém? Vamos lá.